Em uma tarde ensolarada de março de 1958, aquela que deveria ser uma celebração familiar transformou-se no crime mais chocante da região. 16 pessoas perderam a vida em circunstâncias misteriosas que, até hoje, desafiam investigadores e alimentam teorias. A Fazenda Areal, localizada no interior paulista, era conhecida por suas vastas plantações de café e pela hospitalidade do proprietário, o coronel Antônio Mendes da Silva. Aos 62 anos, o fazendeiro havia construído um império agrícola e conquistado o respeito da comunidade local através de décadas de trabalho árduo e investimentos na região. A propriedade, com mais de 3.000 hectares, empregava centenas de trabalhadores rurais e suas famílias. O Coronel Silva, como era conhecido, mantinha tradições antigas do interior, incluindo os famosos almoços dominicais que reuniam familiares, amigos próximos e personalidades influentes da região. No domingo, 16 de março de 1958, o Coronel Silva organizou um de seus tradicionais almoços para comemorar o aniversário de sua esposa, Dona Carmen. O evento, inicialmente planejado para cerca de 20 pessoas, reuniu 16 convidados na ampla varanda da Casa Grande, que oferecia uma vista panorâmica das plantações. Entre os presentes estavam membros da família Silva, incluindo 3 filhos do casal, 2 noras, 4 netos, além de amigos íntimos como o advogado da família, Dr. João Batista Ferreira, o médico local, Dr. Henrique Monteiro e alguns fazendeiros vizinhos com suas respectivas esposas. O cardápio, preparado pela cozinheira Benedita Santos, que trabalhava na fazenda há mais de 15 anos, incluía pratos típicos da região: leitão assado, frango caipira, arroz com pequi, farofa de banana e doces caseiros. A refeição foi servida em uma mesa comprida de madeira de lei, ornamentada com flores do jardim da propriedade. Segundo relatos dos sobreviventes, funcionários da fazenda que não participaram do almoço, os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram cerca de 40 minutos após o início da refeição. O Coronel Silva, que sempre foi conhecido por sua vivacidade durante as reuniões familiares, começou a demonstrar sinais de mal-estar. O coronel ficou pálido de repente e começou a reclamar de dores no estômago. Recordou anos depois Sebastião Oliveira, o capataz da fazenda que observava o movimento da casa à distância. Logo depois, a Dona Carmen também começou a passar mal, e aí foi um desespero só. Os sintomas se espalharam rapidamente entre os convivas. Náuseas intensas, vômitos, dores abdominais severas e dificuldades respiratórias acometeram todos os presentes. A situação evoluiu com uma velocidade assustadora, transformando a celebração em uma cena de pânico e desespero. Dr. Henrique Monteiro, que estava entre os convidados, tentou desesperadamente prestar os primeiros socorros, mesmo estando ele próprio debilitado pelos mesmos sintomas. Com a ajuda de alguns funcionários da fazenda, organizou o transporte dos mais gravemente afetados para o hospital da cidade mais próxima, distante cerca de 40 quilômetros. A precariedade das estradas rurais da época e a limitação dos recursos médicos disponíveis no final dos anos 1950 tornaram os esforços de socorro ainda mais dramáticos. 2 veículos da fazenda e uma ambulância improvisada foram utilizados no transporte das vítimas, mas para muitos já era tarde demais. O coronel Antônio Silva foi o primeiro a falecer, ainda na fazenda, antes mesmo que os socorros chegassem. Sua esposa, Dona Carmen, não resistiu durante o trajeto para o hospital. Os 3 filhos do casal, Antônio Filho, de 35 anos, Maria Augusta, de 32 e José Roberto, de 28, também não sobreviveram às primeiras horas após o envenenamento. No hospital regional, mesmo com os esforços da equipe médica liderada pelo Dr. Carlos Mendonça, as perdas continuaram.
As duas noras do coronel, Elvira e Conceição, faleceram na madrugada de segunda-feira, seguidas pelos 4 netos, crianças entre 8 e 15 anos de idade. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pela região, causando comoção e incredulidade. A fazenda areal era vista como um símbolo de prosperidade e estabilidade na comunidade rural, e a família Silva gozava de grande prestígio social. As autoridades locais foram imediatamente acionadas. O delegado Mário Augusto Campos, responsável pela comarca, chegou à fazenda ainda na noite de domingo, acompanhado de 2 investigadores da capital. O local foi isolado e as primeiras diligências iniciaram-se ainda durante a madrugada. Desde os primeiros momentos, a hipótese de envenenamento foi considerada a mais provável. A rapidez com que os sintomas se manifestaram e a severidade do quadro clínico apresentado pelas vítimas indicavam a presença de uma substância tóxica potente. A cozinheira Benedita Santos tornou-se, naturalmente, a primeira pessoa de interesse na investigação. No entanto, ela também havia consumido parte dos alimentos preparados e apresentou sintomas leves de intoxicação, o que complicava a teoria de um envenenamento intencional por parte dela. O laudo médico preliminar, elaborado pelo Dr. Carlos Mendonça, apontava para sinais compatíveis com intoxicação por substância química, possivelmente um composto à base de arsênico ou estricnina, ambos facilmente encontráveis em propriedades rurais da época para controle de pragas. Com a chegada de uma equipe especializada da capital paulista, liderada pelo delegado Roberto Carvalho Silva, reconhecido por sua experiência em crimes complexos, as investigações ganharam novo rumo. A Fazenda Areal foi transformada em um verdadeiro laboratório forense ao ar livre, com cada cômodo da Casa Grande sendo minuciosamente examinado. O primeiro grande avanço veio com a análise dos alimentos servidos no almoço fatal. Amostras foram coletadas e enviadas para o Instituto de Criminalística da capital, onde técnicos especializados confirmaram a presença de arsênico em concentrações letais. O veneno havia sido misturado ao molho especial que acompanhava o leitão assado, prato preferido do coronel Silva, e que foi consumido por todos os presentes. A quantidade encontrada era suficiente para eliminar mais de 100 pessoas, declarou o perito químico Dr. Eduardo Santos em seu relatório oficial. Quem fez isso tinha conhecimento sobre dosagens e queria garantir que não houvesse sobreviventes. A investigação revelou que apenas 5 pessoas tiveram acesso à cozinha durante o preparo da refeição. A cozinheira Benedita Santos, sua ajudante Maria José da Conceição, o filho mais velho do coronel, Antônio Silva Filho, que havia visitado a cozinha para provar os temperos, a própria Dona Carmen, que supervisionava os preparativos, e, surpreendentemente, Dr. João Batista Ferreira, o advogado da família, que chegou mais cedo e passou alguns minutos na área da cozinha conversando com Benedita sobre receitas familiares. Benedita Santos, de 48 anos, natural de Minas Gerais, trabalhava na fazenda desde 1943. Descrita por todos como uma pessoa dedicada e de extrema confiança, ela havia criado vínculos profundos com a família Silva. Seus próprios filhos haviam crescido na propriedade e recebido educação custeada pelo coronel. O motivo para um crime tão brutal parecia inexistente. Maria José, jovem de apenas 19 anos, era sobrinha de Benedita e trabalhava como auxiliar há 2 anos. Tímida e reservada, raramente interagia com os patrões, além do necessário para o trabalho. Investigadores não encontraram qualquer indício de ressentimento ou motivação para o crime. Dr. João Batista Ferreira emergiu como o suspeito mais intrigante. Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, havia se tornado o advogado pessoal da família Silva em 1952, cuidando de questões relacionadas à fazenda, incluindo disputas trabalhistas e negociações de terras.
Os investigadores descobriram que, semanas antes da tragédia, Dr. Ferreira havia manifestado interesse em adquirir uma porção significativa das terras da fazenda, proposta que foi categoricamente rejeitada pelo Coronel Silva. Documentos encontrados no escritório do advogado revelaram correspondências com investidores da capital, interessados em projetos de loteamento na região. O Dr. João parecia muito nervoso nas semanas que antecederam o almoço, revelou Sebastião Oliveira, o capataz, durante seu depoimento. Ele vinha muito à fazenda mais do que o normal e sempre ficava conversando em particular com o coronel, discussões que pareciam tensas. A análise dos documentos pessoais do Coronel Silva revelou informações que complicaram ainda mais o caso. Cartas guardadas em um cofre particular indicavam que ele havia descoberto irregularidades na gestão de alguns de seus negócios. Aparentemente, alguém havia desviado quantias consideráveis de dinheiro destinadas à compra de equipamentos agrícolas e melhorias na propriedade. Um relatório financeiro manuscrito, encontrado na mesa do escritório do coronel, sugeria que ele planejava confrontar o responsável pelo desvio durante a semana seguinte ao almoço. O documento não mencionava nomes, mas fazia referência à traição de confiança e medidas legais necessárias. Paralelamente, os investigadores exploraram possíveis motivações familiares. O testamento do Coronel Silva, elaborado 2 anos antes, dividia a herança igualmente entre os 3 filhos, mas estabelecia que a administração da fazenda deveria permanecer unificada por pelo menos 10 anos após sua morte, sob a supervisão de um conselho familiar. José Roberto Silva, o filho mais novo, havia manifestado repetidamente seu desejo de vender sua parte da herança para investir em negócios na capital. Essa posição havia gerado conflitos familiares significativos, especialmente com Antônio Silva Filho, que defendia a manutenção das tradições familiares. Contudo, a morte de José Roberto, junto com os demais membros da família, eliminava essa teoria como motivo principal, a menos que o crime tivesse saído do controle do perpetrador. A origem do arsênico tornou-se outro foco crucial da investigação. Embora a substância fosse comumente encontrada em fazendas da época, sendo utilizada no controle de pragas e roedores, a forma específica encontrada nos alimentos era mais refinada, sugerindo conhecimento químico especializado. Investigadores rastrearam as compras de arsênico na região durante os 6 meses anteriores ao crime. 3 estabelecimentos locais relataram vendas da substância, mas apenas uma chamou atenção. Uma compra feita em nome da própria fazenda areal, mas que não constava nos registros internos da propriedade. O responsável pela compra havia se identificado como representante da administração da fazenda, mas a descrição física fornecida pelo vendedor não correspondia a nenhum funcionário conhecido. Tratava-se de um homem de meia idade, bem vestido, que pagou em dinheiro e não forneceu documentos de identificação. Dr. João Batista Ferreira apresentou várias inconsistências em seus depoimentos. Inicialmente, afirmou ter chegado à fazenda pouco antes do almoço, mas testemunhas confirmaram sua presença desde o meio da manhã. Quando confrontado, mudou sua versão, explicando que havia chegado cedo para resolver questões administrativas com o coronel. Sobre sua passagem pela cozinha, primeiro negou ter estado no local. Depois, admitiu uma visita rápida para cumprimentar Benedita. A cozinheira confirmou a presença do advogado, mas descreveu um comportamento incomum. Ele havia perguntado especificamente sobre o molho do leitão e chegou até mesmo a mexer no preparo, alegando conhecer uma receita especial de sua família. Durante as investigações, descobriu-se que Dr. Ferreira havia cancelado compromissos importantes em São Paulo para estar presente no almoço, algo incomum, já que geralmente não participava de eventos sociais da família Silva.
Sua secretária confirmou que ele havia reorganizado toda a sua agenda da semana, justificando como questões urgentes na fazenda. Além disso, registros bancários revelaram movimentações financeiras suspeitas na conta do advogado nas semanas anteriores ao crime. Depósitos em dinheiro, totalizando quantias significativas, haviam sido feitos, mas Dr. Ferreira não conseguiu explicar satisfatoriamente a origem desses valores. O caso ganhou repercussão nacional, pressionando as autoridades locais a encontrarem uma solução rápida. A imprensa da época especulava sobre possíveis conexões com disputas políticas regionais, já que o Coronel Silva era conhecido por sua influência em eleições municipais e apoio a candidatos específicos. Políticos locais começaram a pressionar por um desfecho do caso, temendo que a instabilidade prejudicasse os investimentos na região. Essa pressão externa, segundo alguns investigadores, pode ter contribuído para decisões precipitadas durante a investigação. Em uma reviravolta que marcaria o caso para sempre, parte crucial das evidências desapareceu misteriosamente do arquivo da delegacia em junho de 1958. Entre os itens perdidos estavam amostras dos alimentos analisados, fotografias da cena do crime e, mais significativo, o relatório financeiro manuscrito encontrado na mesa do coronel. O delegado Roberto Carvalho Silva, responsável pela investigação, relatou que a sala onde os materiais estavam guardados havia sido arrombada durante a madrugada. Curiosamente, outros casos arquivados no mesmo local não foram mexidos, sugerindo que o crime havia sido direcionado especificamente ao caso da Fazenda Areal. Em setembro de 1958, 6 meses após a tragédia, as investigações foram oficialmente suspensas por falta de evidências conclusivas. Dr. João Batista Ferreira, que havia sido o principal suspeito, foi liberado de qualquer acusação formal. Benedita Santos e Maria José da Conceição também foram inocentadas. O advogado deixou a região pouco depois, transferindo-se para São Paulo, onde estabeleceu um novo escritório. Nunca mais retornou ao interior paulista e raramente falou sobre o caso publicamente. Faleceu em 1987, levando consigo qualquer segredo que pudesse ter sobre aquela tarde trágica. A Fazenda Areal foi vendida em 1959 pelos herdeiros distantes da família Silva. A propriedade passou por diversos proprietários ao longo das décadas, mas nunca recuperou a prosperidade dos tempos do coronel. Muitos locais acreditavam que a fazenda estava marcada pela tragédia. Benedita Santos mudou-se para a casa de parentes em Minas Gerais, onde viveu reclusa até sua morte em 1981. Até o fim da vida, manteve sua versão de que não sabia como o veneno havia parado no molho, insistindo em sua inocência. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para explicar o massacre da Fazenda Areal. Alguns pesquisadores do crime sugerem que se tratou de um acerto de contas relacionado a negócios escusos envolvendo terras. Outros acreditam que o coronel Silva havia descoberto um esquema de corrupção que envolvia figuras influentes da região. Uma teoria particularmente intrigante sugere que o crime foi planejado para parecer um envenenamento acidental, mas que o perpetrador subestimou a dosagem, transformando o que seria uma intoxicação controlada em um massacre. Hoje, mais de 6 décadas depois, o massacre da Fazenda Areal permanece como um dos crimes não solucionados mais famosos do Brasil. Periodicamente, novos investigadores e jornalistas revisitam o caso, mas as evidências perdidas e o desaparecimento das principais testemunhas tornam improvável uma solução definitiva. A história continua a fascinar estudiosos de criminologia e entusiastas de mistérios reais. Em 2018, uma equipe de documentaristas tentou recriar os eventos daquele domingo fatal, mas não conseguiu chegar a conclusões diferentes das autoridades da época. O silêncio que cerca o caso
não é apenas sobre a identidade do culpado, mas sobre os verdadeiros motivos que levaram alguém a eliminar uma família inteira em um ato de violência tão extrema e calculada. Talvez a resposta tenha morrido junto com as vítimas naquela tarde de março de 1958, transformando para sempre o massacre da Fazenda Areal em um dos maiores enigmas criminais do país. Sob a ótica da criminologia contemporânea, o massacre da Fazenda Areal apresenta características típicas de um homicídio múltiplo premeditado com motivação específica. Dr. Carlos Eduardo Mendes, criminólogo da Universidade de São Paulo e especialista em crimes históricos não solucionados, analisou o caso em 2019 e identificou padrões comportamentais que podem esclarecer aspectos até então negligenciados. O uso do arsênico como método de eliminação indica planejamento meticuloso e conhecimento técnico, explica Dr. Mendes. Não se trata de um crime passional ou impulsivo, mas de uma ação calculada com um objetivo específico. O fato de ter sido adicionado especificamente ao molho do leitão sugere que o perpetrador conhecia intimamente os hábitos alimentares da família Silva. A escolha de um evento social como cenário do crime também revela aspectos psicológicos importantes. O criminoso optou por transformar um momento de celebração familiar em tragédia, demonstrando possível ressentimento profundo ou necessidade de causar impacto máximo. Essa característica aponta para alguém próximo à família, que se sentia traído ou prejudicado de alguma forma. Especialistas em medicina legal moderna, ao revisarem os laudos da época, identificaram limitações técnicas que podem ter comprometido as investigações originais. O Dr. Roberto Andrade, perito criminal aposentado com mais de 40 anos de experiência, destacou falhas cruciais no processamento da cena do crime. Em 1958, as técnicas de preservação de evidências eram rudimentares, observa Dr. Andrade. A contaminação da cena foi inevitável, considerando que familiares, funcionários e até curiosos circularam pelo local antes da chegada das autoridades. Hoje, com métodos modernos de análise toxicológica, seria possível determinar com precisão não apenas o tipo de veneno, mas também sua origem geográfica e método de preparação. A ausência de análises de DNA, inexistente na época, representa outra limitação significativa. Vestígios que poderiam ter sido cruciais, como impressões digitais parciais ou fibras de tecido, não foram adequadamente coletados ou preservados. Uma análise mais detalhada dos eventos que antecederam o crime revela a possibilidade de múltiplas motivações convergindo em um único ato. O professor de psicologia criminal, Dr. Fernando Augusto Silva, da Universidade Federal de São Paulo, desenvolveu a teoria do duplo motivo, especificamente para explicar o caso. Segundo essa teoria, o crime teve duas motivações simultâneas: eliminação de uma ameaça financeira, o coronel havia descoberto desvios, e oportunidade de ganho material, acesso às terras da fazenda. O perpetrador precisava não apenas silenciar o coronel, mas também eliminar potenciais herdeiros que pudessem descobrir ou dar continuidade às investigações financeiras. A eliminação de toda a família nuclear sugere que o criminoso não podia se arriscar a deixar sobreviventes que pudessem herdar a capacidade investigativa ou a desconfiança do patriarca, explica Dr. Silva. Isso indica alguém com conhecimento íntimo da dinâmica familiar e dos negócios da fazenda. Baseando-se em metodologias modernas de perfilagem criminal, especialistas construíram um retrato provável do responsável pelo massacre. O criminoso seria um homem entre 35 e 50 anos, com educação superior ou técnica especializada, conhecimento em química ou farmácia e relacionamento próximo com a família Silva.
Características psicológicas prováveis incluem personalidade narcisista com tendências antissociais, capacidade de dissimulação emocional, senso de entitlement, direito adquirido em relação aos bens da família e histórico de comportamento manipulativo. O planejamento meticuloso indica paciência, inteligência acima da média e capacidade de suportar pressão psicológica. O perpetrador demonstrou frieza excepcional ao participar do próprio almoço, onde administrou o veneno. Nota a psicóloga forense doutora Marina Carvalho. Essa capacidade de compartimentalização emocional sugere transtorno de personalidade antissocial, comum em criminosos que conseguem manter fachadas sociais normais enquanto planejam atos extremos. Uma análise contemporânea das evidências contra Dr. João Batista Ferreira revela um padrão de comportamento altamente suspeito que pode ter sido subestimado pelas autoridades da época. Além das inconsistências já documentadas, novos elementos emergem quando aplicadas técnicas modernas de análise comportamental. A mudança de versão sobre sua chegada à fazenda não foi apenas uma confusão de memória, mas possivelmente uma tentativa calculada de ocultar o tempo necessário para contaminar os alimentos. Sua insistência em participar do preparo do molho, comportamento totalmente atípico para um advogado urbano, ganha significado sinistro sob essa perspectiva. O cancelamento de compromissos importantes em São Paulo para participar de um almoço familiar rotineiro contraria seus padrões de comportamento documentados. Registros da época mostram que Dr. Ferreira raramente participava de eventos sociais da família, preferindo manter relacionamentos estritamente profissionais. Documentos bancários preservados em arquivos históricos revelam movimentações suspeitas na conta de Dr. Ferreira que vão além do que foi investigado inicialmente. Entre janeiro e março de 1958, ele recebeu depósitos em dinheiro totalizando uma quantia equivalente a aproximadamente R$ 850 mil em valores atuais. Essas transações coincidiram com negociações documentadas entre investidores paulistanos e intermediários locais interessados em adquirir terras na região para projetos de loteamento. A localização estratégica da Fazenda Areal, próxima à linha férrea e com acesso a recursos hídricos, a tornava extremamente valiosa para desenvolvimento urbano. O valor das terras da fazenda em 1958 era subestimado pelos padrões da época, explica o historiador econômico Dr. Luiz Fernando Santos. Investidores com visão futurista já antecipavam a expansão urbana que ocorreria nas décadas seguintes. Quem controlasse essas terras teria lucros extraordinários. Evidências circunstanciais sugerem que o crime pode não ter sido obra de uma única pessoa. A sofisticação do planejamento, a precisão da dosagem letal e a posterior sabotagem das investigações indicam possível envolvimento de múltiplos colaboradores. A teoria da conspiração ganha força quando consideramos os beneficiários indiretos do crime. Com a morte da família Silva e a venda forçada da propriedade, as terras foram adquiridas por uma empresa de investimentos paulistana, por valor muito abaixo do mercado. Essa mesma empresa tinha conexões documentadas com Dr. Ferreira através de procurações e contratos de consultoria. A coincidência de interesses é muito grande para ser casual, observa o investigador particular aposentado Mário Augusto Ribeiro, que estudou o caso por mais de 3 décadas. Alguém se beneficiou enormemente da tragédia, e esse alguém tinha os recursos e conexões necessários para interferir nas investigações oficiais. O desaparecimento seletivo de evidências da delegacia representa o aspecto mais intrigante do caso. A precisão cirúrgica do roubo, focando apenas materiais relacionados ao massacre da Fazenda Areal, indica conhecimento interno das investigações e acesso privilegiado às instalações policiais.
Registros administrativos da época mostram que apenas 5 pessoas tinham chaves da sala onde as evidências estavam guardadas. O delegado titular, seu adjunto, o escrivão responsável pelo arquivo, o faxineiro noturno e, surpreendentemente, Dr. João Batista Ferreira, que havia solicitado acesso para revisar documentos relacionados a seus clientes dias antes do incidente. A autorização para esse acesso, concedida pelo delegado Roberto Carvalho Silva, foi posteriormente questionada por superiores hierárquicos, mas o dano já estava feito. A explicação oficial de arrombamento por criminosos desconhecidos nunca foi convincente para investigadores experientes. Se o caso fosse investigado hoje, diversas técnicas modernas poderiam fornecer respostas definitivas. A análise de DNA de amostras preservadas, se existissem, poderia identificar contaminação cruzada ou presença de material genético estranho nos utensílios de cozinha. Técnicas avançadas de espectrometria de massa permitiriam determinar não apenas o tipo exato de arsênico utilizado, mas também sua origem geográfica e método de purificação. Essas informações poderiam rastrear a substância até o fornecedor original, potencialmente identificando o comprador. A reconstrução digital da cena do crime, baseada em fotografias e depoimentos da época, poderia revelar inconsistências nos relatos das testemunhas e sugerir a sequência mais provável dos eventos. Análises de padrões comportamentais assistidas por inteligência artificial poderiam identificar correlações sutis entre declarações e evidências físicas. Baseando-se em todas as evidências disponíveis e aplicando metodologias criminológicas modernas, emerge um cenário provável para o massacre da Fazenda Areal. Dr. João Batista Ferreira, pressionado por compromissos financeiros com investidores paulistanos e temendo a descoberta de desvios pelo coronel Silva, planejou meticulosamente a eliminação da família. O advogado teria obtido arsênico através de intermediários, possivelmente utilizando conexões profissionais na capital. Seu conhecimento legal lhe proporcionou insights sobre como conduzir o crime de forma a minimizar evidências incriminatórias. A escolha do almoço dominical oferecia a oportunidade perfeita. Acesso à cozinha, presença de todas as vítimas-alvo e álibi aparentemente sólido. A eliminação de toda a família, embora extrema, era necessária sob a lógica perversa do crime. O coronel havia descoberto irregularidades. Seus filhos poderiam dar continuidade às investigações e os netos, mesmo sendo crianças, representavam herdeiros que eventualmente poderiam questionar as circunstâncias da morte de seus familiares. O massacre da Fazenda Areal serve como estudo de caso valioso para a criminalística contemporânea, demonstrando a importância da preservação adequada de evidências e da aplicação de múltiplas metodologias investigativas. O caso também ilustra como pressões políticas e econômicas podem comprometer investigações criminais. Para criminólogos modernos, o caso representa um exemplo clássico de crime economicamente motivado, disfarçado de mistério inexplicável. A aparente complexidade do caso dissolve-se quando aplicadas ferramentas analíticas adequadas e considerados os contextos socioeconômicos da época. Compartilhe esse caso para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.